Desperta, desperta, que perto está o dia glorioso, o dia já raiando está, já raiando está. O que é a igreja? A igreja é o que, ouvintes? A gente escuta falar tanto, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja de fulano. E tem até igreja que tem dono, né? Porque é a igreja de fulano, o povo encara muito dessa forma. Apesar da igreja ser de Cristo, mas é a igreja de fulano de tal, a igreja de Beltrano. Não, a igreja é de Cristo. Mas há algumas coisas que particularizam a igreja e nós vamos falar delas agora. Veja onde você está frequentando e veja se é a igreja mesmo cristã. Veja lá se é. Em primeiro lugar, sobre a igreja. As lideranças da igreja, elas são chamadas por Deus. Você sabe o que é que isso quer dizer? Que não são as autoridades que se escolhem. Não é assim, Denilson. Eu vou ser liderança dessa igreja, eu me escolho e eu vou começar um trabalho, eu vou ser o dono e eu quem vou ditar. Não, isso não é uma característica da igreja cristã. As lideranças, as autoridades de uma igreja cristã, elas não se escolhem, mas elas são chamadas. Elas são colocadas, instituídas por Deus, é Deus quem institui cada autoridade da igreja. Logicamente, um pastor é uma autoridade de uma igreja. Um presbítero, um diácono, uma pessoa até que nem tem esse cargo, mas pode ser essa liderança de pessoas chamadas para militarem na obra do Senhor em uma igreja local ou em várias igrejas, em várias comunidades. Como eu já falei para os ouvintes, que a igreja é uma só, porque ela tem um só Deus. Não tem dois deuses da igreja. O Deus da igreja é o Deus eterno. É o El Shaddai, é o Elohim. Esse é o Deus da igreja. É só um e não existe outro. Então, uma particularidade para se saber sobre a igreja de Cristo, para você saber se uma igreja de fato é a igreja cristã mesmo, é que as suas lideranças, elas são chamadas por Deus para desenvolverem um trabalho que venha glorificar ao Senhor. Segunda coisa sobre a igreja de Cristo, a igreja cristã. Como a igreja é uma só, apesar de se reunir em vários lugares diferentes, mas a igreja cristã tem as mesmas ideias. Olha, uma igreja cristã tem a mesma ideia da Unevan, participar do domingo de evangelização, Dia Municipal de Evangelização. É uma igreja evangélica. Eu digo isso com certeza, com certeza. Uma igreja cristã que é contra um Dia Municipal de Evangelização, ela precisa rever os seus conceitos. Precisa rever. Alguém tem que acordar essa liderança chamada por Deus. Tem que acordar. Uma liderança que é chamada por Deus, ela não comete arbitrariedades com a própria igreja. O árbitro é Cristo. Ela não comete arbitrariedades. Ela comunga, a igreja cristã comunga das mesmas ideias. A igreja cristã prega o mesmo evangelho. Prega o mesmo evangelho. Eu fiquei sabendo uma história que houve lá na cidade de Guarabira. Havia alguns evangélicos fazendo um culto numa praça nessa cidade, e de repente veio um dos padres mais antigos daquele local, e quando viu que os evangélicos estavam pregando a palavra lá no centro da cidade, o padre parou, observou e disse: ainda bem que tem gente que prega o verdadeiro evangelho. Você sabe qual é o evangelho? Arrependei-vos e crede nele mesmo. Arrependei-vos e crede no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos. Foi isso que Jesus mandou pregar. Arrependei-vos, crede no evangelho. O tempo está chegando. Então, uma igreja cristã, ela prega o mesmo evangelho. O mesmo evangelho. E o apóstolo Paulo disse: se até um anjo descer do céu e vier pregar um evangelho diferente daquele que Paulo pregava, seja considerado maldito. É o mesmo evangelho. Outra coisa que é característica da igreja, ainda dentro dessa questão das diferentes denominações, mas que a igreja é uma só, é que uma igreja evangélica, uma igreja cristã, prega o amor. Às vezes é mais difícil nós encontrarmos as pessoas
pessoas que pregam cumprindo esse verdadeiro amor. Porque amor é uma palavra muito difundida, mas muito pouco vivida. Amor é uma palavra dita nos lábios de todo mundo, mas passa longe do cumprimento do amor. Mas uma igreja de fato evangélica, uma igreja cristã, ela prega o amor e ela vive esse amor. A terceira coisa que é característica de uma igreja evangélica é que os seus membros são santificados em Cristo Jesus. Os membros dela são santificados em Cristo Jesus. Eu pergunto, Denilson, os membros de uma igreja verdadeiramente evangélica, os membros são santidades ou eles buscam ser santos? Pastor, eles buscam ser santos. Eles não podem ser uma santidade. Não, eles não são perfeitos. Santidade é o nosso Deus, né? Somente, santidade. Somente. Tem gente que confunde, né? Está trazendo a palestra, pregando sobre santidade, ele diz: gente, precisamos atingir a santidade. Nós somos santidade. Não, nós não somos santidade. Precisamos atingir o ponto de sermos santos, porque a Bíblia diz, Deus falando. Inclusive, pastor, o fato de nós ainda estarmos nesta terra, ainda estarmos sujeitos ao pecado, isso não nos dá base para querer pecar, né? Denilson, então, uma jovem, lá no encontro dos jovens da UNEVA, me fez a seguinte pergunta: Jesus Cristo foi tentado em tudo. Foi. Aí ela perguntou, você lembra da pergunta que ela nos fez? Relata aí, por favor, a pergunta que ela nos fez. Ela, nessa questão, pastor, ela falou, né, se Jesus... foi tentado como um homem foi. Como um homem foi. Jesus não foi tentado dessa forma, não. Não. Por que Jesus não foi tentado assim como o homem foi? Porque Jesus nunca pecou, o homem pecou. O homem é pecador, Jesus não. E outra, o homem... Todo ser vivente foi gerado de um homem e de uma mulher. Mas Jesus não foi gerado de um homem e de uma mulher. Não. Jesus nasceu de uma mulher chamada a Virgem Maria, mas quem gerou ele no ventre da Virgem Maria não foi José, foi o Espírito Santo. O ser de Cristo, né, pastor, não era contaminado por pelo nada, pecado, né, não. Pelo pecado. O pecado está aí pelo fato de todos os filhos serem de homem e de mulher. De homem e de mulher. Houve a parte de relação sexual e aí foi concebido um filho no ventre de uma mulher. Mas Jesus foi diferente. José não praticou o ato com Maria. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus lá no ventre da Virgem Maria, assim como a Bíblia diz. E Jesus nasceu como um de nós, mas sem nenhum pecado. Bom, a gente encontra assim essas verdades que estou falando sobre a igreja, a gente encontra na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, na introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: no capítulo 1, nos versos 1 e 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, está escrito o seguinte sobre a questão da igreja. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus. E por aí já começa, chamado pela vontade de Deus, ou seja, Paulo não se escolheu para ser liderança da igreja. Paulo foi chamado por Deus, pela vontade de Deus, para ser apóstolo. E um apóstolo aprovado. É diferente de uma pessoa que se escolhe e no meio do caminho decepciona. É diferente. O texto continua, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Muitas coisas tem para dizer aqui acerca da questão da igreja. Primeiro, a igreja está em. Veja que não é a igreja A, igreja B, é a igreja de Cristo que está em tal lugar. Uma igreja que está em tal lugar. A igreja não é uma só? É. Deus não é um só Senhor? É. A fé não é só uma? É. Então a igreja que está em tal cidade é uma igreja cristã. A segunda coisa, o povo dessa igreja é um povo que é santificado em Cristo. E aí a gente tem que entender que uma pessoa que é santificada em Cristo não é uma pessoa que é a santidade, como a gente já esteve falando nesta noite, mas é uma pessoa chamada para a santificação. Buscar a santificação, sem ela ninguém poderá ver a Deus. A terceira coisa sobre essa questão é que esses que são chamados para a santificação invocam o nome de Jesus, ou seja, por aí você vai tirar quem é a igreja de Cristo mesmo. Se alguém de alguma igreja, invoca o nome de outra pessoa em lugar de Cristo, essa igreja não é cristã autêntica. Porque aqui está escrito
Esses que invocam o nome do Senhor Jesus, que chamam pelo nome dele. É isso que o texto de 1 Coríntios 1, o verso 2 está dizendo. Chamam pelo nome dele. A quarta coisa que envolve a igreja é que Jesus é Senhor de todos. Olha o que o texto está dizendo: Senhor deles e nós. Há muita gente presunçosa, orgulhosa e interesseira que diz: não, Jesus é somente da minha igreja. Eita, que coisa errada. Não, Jesus está somente no meio da minha igreja, na tua não, viu? Jesus é somente da minha. Que conversa é essa, querido ouvinte? Tudo isso está errado, tudo isso está de cabeça para baixo. Tem gente que acha que não é para buscar a santidade, já é para ser uma santidade, não é para buscar a santificação, já é para ser um santo. E esse povo que... Olha, preste atenção uma coisa. Vou dizer um aqui e você vai tomar como exemplo, porque é uma verdade pura. Quando você vê uma pessoa querer ser santo demais, tudo para ela é pecado, não pode se misturar com ninguém porque é pecado, não pode saudar outra pessoa com a paz porque aquele outro é pecador. Quando você vê uma pessoa querer ser santa demais, sai de perto dela. Qualquer momento ela vai cair. Precisa ser santo somente até o limite. Busca ao Senhor, obedeça a Ele, vai até o limite. Mas quem quer ser santo demais, e principalmente quem olha muito para a vida dos outros, esquece da sua. Então, não há acepção de pessoas aqui na igreja. Jesus é Senhor de todos, deles e nós também. Não há acepção de pessoas. É assim que funciona a igreja cristã. A igreja cristã é para ser desse jeito. Desperta, desperta, que perto está o dia glorioso, o dia já raiando está, já raiando está. Oh, despertai, que o momento de glória é chegado, quando serás das tribulações refugiados e vais viver onde não serás mais odiados, lá com a Santa Trindade, na linda cidade de ouro e cristal. Então será para nós um momento de gozo em contemplar lá nas nuvens o Senhor glorioso. Oh, vigiai, para o Senhor não te encontrar dormindo. O dia já vem raiando e o Senhor despertando, que breve virá. Alta noite ou pela manhã, ou mesmo à tarde, quando o sol deixar de brilhar, o Senhor vai nas nuvens voltar. Com os milhares de anjos reunidos, o dia virá, novo dia de luz raiará. Quando o exército celeste tocar reunido, haverá uma reunião sem fim, aonde vamos ver serafins e seres angelicais. Já perto está este glorioso acontecimento, ó, vigiai, esperando o glorioso momento, quando um sinal nos aparecer no firmamento. Já é alta madrugada, já toca a alvorada, o Senhor vem já. Raiando nova alvorada, a noite escura que estamos passando findará. Terminará a jornada, a noite já está passando e o dia já raiando está. Breve a igreja comprada
sangue puro de Cristo da terra é tirada. O mundo não quer esperar também, mas os fiéis dizem breve vem, Jesus breve voltará.